agua y el agua disuelve los minerales y después luego se forma otra generación de minerales. Esto tarda unos pocos días para formar. Entonces los minerales son formados y destruidos hoy en día muy rápidamente. No es que todos los minerales son antiguos y que tardan mucho a se formar. Entonces, aquí es la extracción de arena en Itacoaquecetuba y usted tiene que compuestos se forman sobre la roca. Estos compuestos son considerados minerales, pero aquellos compuestos químicos que se forman sobre artefactos humanos no son considerados minerales. Son convenciones de la mineralogía. También cuando usted tiene incêndios, quando você tem fogo em minas de carvão, por exemplo, as condições cambiam e se formam minerais como esses, e também podem ser considerados minerais, apesar da influência humana neste caso. Os minerais são formados por processos geológicos de formação ou destruição de rocas. Há compuestos químicos que têm composição química como os minerais, estrutura cristalina como os minerais, pero não são considerados minerais porque não são formados em ambiente geológico, são formados em ambientes humanos, é o caso de los cálculos urinários. Este é um mineral, é um oxalato de manganeso que se forma em rocas. O oxalato viene de la superfície de vegetales, de seres vivos. Os minerais nem sempre são inorgânicos. Os seres vivos têm grande contribuição em la formação de minerais. E o hielo de mi nevera? O hielo de mi nevera não é considerado mineral porque se forma em mi nevera, que é um artefacto humano. Os minerais se formam em la tierra ou em cuerpos extraterrestres. Assim, também, os compuestos químicos que formam os meteoritos são considerados minerais. Os minerais têm que ter um solo nome, porque se tem mais de um nome, isto vai a complicar, vai a confundir a nomenclatura mineralógica, os trabalhos a respeito de los minerais. Esta é a lista oficial de los minerais que são conhecidos hoje dia. Hoje dia são conhecidos 5.955 minerais. E esta é a primeira página da lista de minerais válidos. E esta lista você pode bajarla del site da Comissão de Novos Minerais, Nomenclatura e Classificação da Associação Mineralógica Internacional. Esta comissão tem um presidente, dos vice-presidentes, um secretário e cerca de 30 membros de diferentes países. Esta comissão controla a nomenclatura de minerais desde 1959. Eu vou falar agora de los mais sencillos métodos de identificação de minerais, com instrumentos como estes que estão aqui. Porcelana, ácido clorídrico, lupa, ímã e um corta, como se chama isso mesmo? É um corta-plumas. Um corta-plumas, certo?
La identificación de minerales es como un trabajo de detective. Para esta identificação, primeira tentativa de identificação de minerais, se utilizam propriedades morfológicas, propriedades físicas, propriedades químicas, como estas que estão aqui, e eu vou falar de cada uma de ellas a seguir. O primeiro que se pode observar são formas cristalinas, e formas cristalinas são conjuntos de caras equivalentes. Que é isso? Aqui temos as formas cristalinas que podem ocorrer para os minerais do sistema cúbico. Por exemplo, um tetraedro é uma forma cristalina que tem quatro caras absolutamente equivalentes. Um cubo é uma forma cristalina que tem seis caras absolutamente equivalentes. Um octaedro tem 8, um dodecaedro tem 12, e assim, quando você tem um cristal que se formou perfeitamente, todas as caras são absolutamente equivalentes. Por exemplo, se uma destas caras do cubo é uma cara de esfoliação, todas as outras também vão ser. Pero estas formas podem ocorrer solas ou acompanhadas de outras, em associação unas com as outras. Aqui são as formas cristalinas que ocorrem em los cristales del sistema trigonal, do sistema hexagonal. E aqui do sistema tetragonal, aqui de los outros sistemas. Aqui são as caras mais sencillas, que têm solo uma. Estas são as formas que têm as caras mais sencillas. O pédio tem solo uma cara, e o pinacoide tem duas caras equivalentes. Obviamente, estas formas não podem aparecer solas, têm que ocorrer sempre associadas a outras. Depois que você observou se seu cristal tem formas cristalinas, você vai observar o hábito. O hábito é como os minerais se formam, como eles ocorrem em las rocas. E utilizam-se muitos nomes para descrever os hábitos de los minerais. Por exemplo, estes que estão aqui, acicular, como agulhas, columnar, como colunas, prismática, tabular, laminar e muitos outros nomes. Aqui, umas figuras com alguns de los hábitos, acicular, columnar, e aqui outros nomes, muitos outros nomes de hábito. Aqui também. Aqui o hábito prismático de la crocoíta, um cromato de plomo, cromato de plomo, o hábito octaédrico de la magnetita, o hábito botroidal, neste caso hematites, aqui o hábito fibroso de la paligorskita, aqui são dendritas de óxido de manganeso, que parece como fuera um fóssil de um musgo, pero são cristales muito pequenos que se formam desta maneira. E aqui, que é isso? Que é isso? Parece que é uma casa, pero são duas casas que são unidas como que por um plano de simetria. Uma das casas é como se fuera a imagem da outra casa. Vê, aqui há uma ventana e a mesma distância você tem outra ventana igual que a primeira. Todo que ocorre em uma casa vai ocorrer igual em la outra. Se sale uma pessoa por esta porta, acá vai sair outra pessoa por esta porta. Aqui já não se trata mais de casas de aquele tipo, porque uma não é mais a imagem da outra. Uma tem a mesma
a mesma aparência que a outra, é como se fuera um crescimento contínuo de cristales em la mesma direção. Este fenômeno se chama macla. E há muitos tipos de macla em los minerales, diferente do que ocorre com las casas. Aqui, por exemplo, temos dois cristales maclados, um está como que em pé e o outro está de punta cabeça, com a cabeça para o outro sentido. Isto não ocorre com las casas. Aqui não é mais uma macla, pero são dois cristales com a mesma orientação cristalográfica, um crescimento contínuo. Aqui é uma macla simple com dois cristales. Um é o inverso do outro, como em la casa. Aqui é uma macla múltipla, com muitos indivíduos. É como se fossem várias casas geminadas. E aqui é como se vê em microscópio este tipo de macla. Aqui é o caso da albita, que é um feldespato. Aqui outro feldespato, que também é ortoclasa. Aqui outra vez albita. Então, esto é um fenômeno muito comum em los minerales, porque muitos minerales se quedam muito mais estables se formam la macla. Então, aqui a definição, macla é um intercrescimento de minerales de forma regular e pode ser uma propriedade diagnóstica do mineral. Os plagioclasios quase sempre vão estar com maclas. Aqui o que ocorre em nível de los átomos. Aqui um indivíduo de la macla, aqui o outro. Aqui a orientação de los átomos é uma e aqui é a imagem desta primeira imagem. É como quando você põe um livro sobre o outro, se você põe todos os livros em la mesma direção, todas as caras, assim, os livros vão a ficar instáveis, pero se você põe um invertido com o outro, vai ficar mais estável. É o mesmo que ocorre com os minerais. Aqui é um tipo de macla do mineral aragonito, onde 3 indivíduos se unem desta maneira. Aqui a estaurolita. Aqui também muitos cristais de estaurolita. Aqui o yeso. Aqui são dois octaedros formando uma macla. E aqui também são 2 cubos formando maclas. Aqui, como você vê uma macla múltipla, infinitos cristales no microscópio. Aqui também você vê no microscópio, as maclas. E agora vamos falar de outro aspecto que uno verifica em los cristales de los minerales para identificá-los, que é a esfoliação. Que é uma esfoliação? É uma tendência de um mineral a romper-se em superfícies planas. Isto é consequência de sua estrutura cristalina. Na estrutura de los minerales, na estrutura cristalina, há muitas vezes enlaces mais débiles de ligações químicas. E nestas formam-se então planos, que são planos de esfoliação. E quando você rompe os minerales, ele vai se romper segundo estes planos, como aqui. Este mineral, que mineral é? Cloro
y sodio. Es la halita. La halita y forman-se ligações mais tênues, mais flacas, donde ocorre a esfoliação. O mineral pode ter muitos planos de esfoliação ou pode não ter nenhum plano de esfoliação. Aqui, uma direção, duas direções, três direções. Aqui a florita, que tem 4 direções de esfoliação. A halita, que tem 3. A calcita, que também tem 3. Pero acá os ângulos são de 90 graus e acá são diferentes de 90 graus. Acá o mineral que tem o melhor tipo de esfoliação, que é a mica. Acá é uma mica de color deste color aqui, deste color que está aqui, que é a lepidolita. E aqui é outra mica, que é a moscovita, a mais comum, uma das mais comuns das micas. Você pode, com suas mãos, separar os planos de esfoliação. Acá é outra vez a moscovita. Você tem alguns planos que são planos de esfoliação e outros planos que são planos de crescimento de los cristales. Aqui são planos de esfoliação de la calcita, tem 3 direções, e é como se los cristales de los minerales estuvieran astillados, prontos para romper-se em planos definidos. Aqui tem exemplos, como já falamos, de la moscovita, el feldespato, la halita e la calcita. Aqui, como você vê, os planos de clivaje em el microscópio. Aqui um cristal como em algumas caras você vai ver só uma direção de clivaje, em outras caras você pode ver 2 ou mais planos de clivaje. Quando o mineral não se rompe em superfícies planas, você disse que ele está fracturando, sofrendo uma fractura. E o tipo mais comum de fractura é a fratura concoide, que está aqui, que é como se fractura um vidro. Vamos falar agora de outra característica, que é o brilho de los minerales. Brilho quer dizer como a luz é reflejada por um mineral. E se utilizam nomes como estes, metálico e não metálico. Quando um brilho é não metálico, se diz que ele é vítreo ou resinoso. Há vários tipos: adamantino, del diamante, nacarado, de la pérola, sedoso, de la seda, grasso. E quando a superfície carece de brilho, se diz que é mate. Aqui exemplos de minerales que têm cada um de los tipos de brilho diferentes. E aqui uns exemplos, como a galena, que é um sulfuro de plomo, que tem o brilho metálico, e o quartzo e a calcita, que tem brilhos não metálicos. Aqui a pirita e a hematites, que têm brilho metálico. Aqui outros exemplos de vários tipos de brilho. E outra, há muitas características de los minerales a serem observados, como que é a transparência, que é o passo de la luz a través de los cristales. Há minerales que são transparentes, que não absorvem ou absorvem pouca luz. Os minerais translúcidos, que são intermediários entre transparentes e opacos. Os opacos são aqueles que absorvem toda a luz,
¿Y cómo? ¿Cómo la transparencia depende de la espesor de los cristales? Se estandardizou classificar a transparência de um mineral em lâminas delgadas, como as que se utilizam em los microscópios, que têm espessor de 30 micrômetros. E a tenacidade? A tenacidade é a resistência a impactos de los minerales. Há minerales que são frágiles, maleáveis, dúctiles, flexíveis e elásticos. Então, aqui estão as explicações de que significam estes nomes. O color de um mineral vai depender da absorção seletiva da luz e vários fatores vão influenciar. O fator principal é a composição química. A vezes, por quantidades muito pequenas de elementos químicos de transição, como hierro, cobre, níquel, cromo, vanádio. E, às vezes muito pequenas quantidades desses elementos vão influenciar o color de los minerais. Aqui é uma tabela muito interessante, onde você tem o color que cada um destes elementos pode causar em los minerales. Por exemplo, o berilo, se tem cromo estrivalente, em substituição ao alumínio, ele vai se quedar verde e vai se chamar esmeralda. Se se trata de um corindon, o color vai se quedar rojo. E muitos outros exemplos de que estes cátions vão influenciar no color de los minerales. Aqui você tem o berilo de este color verde, que é provocado por el cromo, ou a vezes também por vanádio, e que se chama esmeralda. Quando há hierro en el mineral, el berilo va a tener este color y va a se llamar agua marina. Outras vezes, não é a presença de um elemento químico determinado que vai a generar o color do mineral. Muitas vezes é defectos como este. Você vê que nesta estrutura cristalina, aqui havia de ter um flúor, pero o átomo de flúor não está aqui. Só isso já hace com que o color deste mineral, que é a fluorita, vá cambiar. Alguns minerales têm colores muito constantes, como o azufre, são chamados minerales ideocromáticos, e há outros que têm uma variação muito ampla de color, por exemplo, o quartzo e a fluorita. Aqui o azufre, sempre amarillo. Aqui a fluorita, que pode ter qualquer color. O quartzo também pode ter qualquer color. Agora, aqui temos 2 carbonatos de cobre com hidroxila, que são azurita e malaquita. Pero os colores são diferentes porque a estrutura é diferente e a proporção também de átomos de cobre para carbonatos são diferentes em los 2 minerais. E aqui, o que se passa aqui? O que passa nesta figura?
é que esta persona está haciendo com que este mineral que está aqui em su mano se transforme em polvo e o polvo de los minerales muitas vezes vai ter color diferente del color del mineral. Esto se dice color de la raya de un mineral. Es el color del polvo del mineral. Se utiliza um plato de porcelana para isso e é muito útil para identificar principalmente minerales que têm brilho metálico, donde o color de mineral normalmente é diferente do color de polvo. Aqui temos exemplos de vários minerales e seu color de polvo, su raya. Aqui o mineral hematites, que tem o trajo marrom a rojo, o cinabrio, a pirita. E aqui que hace esta persona? Está testando a dureza de los minerales. Está atritando este mineral contra este outro e o mineral que se quedar rajado, você vai dizer que tem uma dureza menor que o outro. Este é o teste de la dureza. Um pesquisador chamado Moss criou esta tabela comparando os minerales e sua dureza. Temos aqui o mineral de dureza 1, que é o menor grado de dureza, que é o talco, e o mineral com dureza 10, que é o diamante, o mineral mais duro. Acá estão os minerales de la escala de Mohs. E que disse aqui? Escala de dureza relativa de Mohs não representa rangos iguais de dureza. O que quer dizer isso? Quer dizer que a dureza real, absoluta, del corindon é muito maior que a dureza del topázio, enquanto a dureza de la calcita, por exemplo, é muito similar de la dureza del yeso. Então, esta escala absoluta é diferente da escala de Mohs. Por lo tanto, há escalas muito mais precisas para medir, para avaliar a dureza de los minerales, como essa escala de dureza de Vickers, onde você utiliza um microscópio para verificar a dureza de Vickers de los minerales. Outro aspecto de los minerales é sua densidade relativa. O que quer dizer isso? Quer dizer quão pesado é um mineral. Vem aqui, indica quantas vezes um determinado volume de minerais é mais pesado que o mesmo volume de água destilada a uma temperatura de 4 graus Celsius. Os minerais formadores de rocas têm uma densidade entre 2,5 e 3,3. Os minerais com elementos de alto peso atômico, bário, plomo, estrôncio, têm uma densidade maior que 4. Então, você pode ver que os elementos mais pesados da tabela periódica vão fazer com que os minerais tenham uma densidade relativa maior. Acá um exemplo, tem ouro. Ouro tem uma densidade de 19,3 gramas por centímetro cúbico, enquanto o quartzo tem uma densidade de
solamente 2,65 gramas por centímetro cúbico. E as propriedades organolépticas, que é isso? Tacto. Algunos minerales se pegan a la lengua, como crisocola e turquesa. Olor. Algunos minerales são fétidos, como azufre. El sabor. Há minerales salados, como halita. Acá, halita, que é salado. Pero usted no puede lamer todos os minerales para saber se tiene gusto, se são salados, porque você vai ver como esta pessoa se quedou depois de lamer este mineral. Vean como se ha quedado esta pessoa. Vean, se ha quedado assim. ¿Por quê? Porque alguns minerales são venenosos ou contêm substâncias peligrosas, como mercúrio ou arsênico. Então, não é indicado que pessoas verifiquem o gosto de los minerales, se são salados, por exemplo, porque pode ser muito peligroso. Também, pessoas já han tentado verificar o sonido de los minerales, pero esto no se ha quedado muy bien, no ha resultado bien. Hay minerales que tienen propiedades magnéticas, como, por ejemplo, a magnetita, a pirrotita, que são atraídas por um imã de mano, pero há métodos muito mais precisos de verificar a suscetibilidade magnética de los minerales, como com este equipo que é o separador magnético de Franz. Alguns minerais são solúveis em água ou em ácido, e você pode, por exemplo, verificar facilmente se um mineral é calcita, outro carbonato, como malaquita, porque alguns minerais efervescem com ácido clorídrico. Pero como você vai ser com uma roca como esta, se você quer saber os minerais desta roca, se os minerais são muito pequenos, como você vai fazer testes de dureza ou verificar as outras propriedades todas deste mineral? Por exemplo, a esfoliação. Se os minerais são muito pequenos, você só consegue ver os minerais em um microscópio petrográfico, por exemplo. A roca é um basalto. Aqui tem plagioclasas, por exemplo. Você só pode ver os minerais no microscópio e você não pode, por conseguinte, fazer todos os testes que hablamos hasta agora. E quando você tem um mineral que não tem caras cristalinas, esse mineral tem estrutura cristalina, pero não tem, você não consegue ver suas caras. Você tem de utilizar outros métodos. Há minerais que têm zonamento, que são zonados como este, que têm composição química variando incluso dentro de um mesmo cristal. Então, se você pode ter mais de uma espécie mineral dentro de um cristal. Você não vai poder fazer os testes que hablamos hasta agora. Você pode utilizar um microscópio petrográfico, por exemplo. Acá um microscópio petrográfico suas partes. E no microscópio destes, se você hiciera observações de minerais bajo luz polarizada natural, você vai poder estudar seu color, que é importante em mineralogia óptica, seu pleocroísmo, que é uma absorção seletiva, seu relieve, sua esfoliação também, seu hábito, seu índice de refracção,
Aqui temos um exemplo de uma propriedade que é o pleocroísmo em biotita. Se você tem uma lâmina petrográfica e você cambia, se você cambia a direção desta secção, você vai ver que o color de biotita vai a cambiar também. Se você hace observações em um microscópio petrográfico barro polarizadores cruzados, você vai observar birrefringência, color de interferência, ângulo de extinção, máculas. Vejam quantas propriedades se pode verificar em um microscópio petrográfico. Figuras de interferência. Aqui tem uma carta de colores de interferência para você utilizar, para comparar com os colores de seu mineral. Aqui, as maclas de um plagioclásseo, de uma plagioclasa. Olivino, como é um olivino? Su relieve. Aqui, outros cristais de olivina. Aqui, cianita, como se vê no microscópio petrográfico. Anfíbolo de la série de la tremolita, actinolita. E se você fizer observações conoscópicas de minerais, você vai ver figuras de interferência, caráter isotrópico ou anisotrópico de los minerais, se é uniaxial ou biaxial, a señal óptica de los minerales unibiaxiales. E também você pode obter o ângulo 2V de minerais biaxiais. Aqui, na figura de interferência de um mineral uniaxial. Aqui, você pode estimar ângulos 2V de minerais. Você pode verificar o sinal óptico de um mineral uniaxial ou de um mineral biaxial. E quando você tem minerais que não são transparentes, ou seja, a luz não atravessa a seção, você vai utilizar a reflexão da luz. Por exemplo, para estes minerais que são opacos, que têm brilho metálico, pirita, calcopirita, esfalerita, pirrotita, galena. Você vai utilizar um outro microscópio um pouco modificado. E aqui tem hematites, nicóis cruzados. Há outros microscópios que são mais poderosos, mais potentes, como o microscópio eletrônico de transmissão, onde você pode obter imagens como esta. Você tem também microscópio eletrônico de barrido, onde você pode acoplar equipos para análises químicos por EDS, espectroscopia de energia dispersiva, e obter gráficos como esses, onde você pode saber quais são os elementos químicos de seu mineral. Você pode obter imagens como estas. Aqui é um mineral que foi estudado por EDS, este mineral de color marrom. Se observou que era a associação de pelo menos dos minerais, este deste color mais claro e este deste color mais oscuro. Eram lá ruifrancoíta e lá cirilovita. E de outras formas, você não iba a saber que algo assim, como este material, não fuera um mineral único. Hay também os microscópios de fuerza atômica.
Aqui é o esquema de como funciona o microscópio de força atômica, também esse de tunelamento. Nestes microscópios você pode obter imagens como estas e verificar a estrutura cristalina de minerais, como a lizardita. Chegamos agora ao difractômetro de raios X. Quem descobriu foi Röntgen em 1895, descobriu os raios X, pero os raios X solo foram utilizados para estudos de minerais, de materiais cristalinos em geral, a partir de 1912, quando este pesquisador, von Laue, descobriu que estes raios X seriam muito importantes para estudar os minerais, os cristales em geral, e descobrir sua estrutura cristalina. Esta foi uma descoberta muito importante. Ele pegou seu carro e foi a receber o prêmio Nobel, de tão importante. Com a difração de raios X, se hace possível identificar planos de átomos dentro de uma estrutura cristalina e descobrir, por exemplo, que este mineral é quartzo. Aqui outro destes gráficos onde a pessoa identificou cada um de los planos del cristal que estava estudando. Aqui como ocorre quando você tem mais de um mineral, quando você tem uma roca, por exemplo, que é muito fina, você tem os cristales muito pequenos, não é possível separar os minerais para identificar, pero com a difração de raios X, você consegue descobrir quem são os minerais de la mistura, de la associação. Aqui uma associação de dois minerais que são polimorfos, têm a mesma composição química, pero têm estruturas cristalinas diferentes entre si, por lo tanto, los gráficos, los difractogramas, como se chama estes gráficos de difracção de raios X, vão a ter picos, rajas, em diferentes posições. Então, se você descobre que tem calcita e aragonito associados em la mesma muestra, você pode hasta quantificar, às vezes em la indústria é muito importante quantificar, saber quanto tem de um ou de outro mineral. Você pode, a partir daqueles difractogramas, construir tabelas como estas e comparar com fichas que ajudam a identificar os minerais em sua muestra. Vamos falar um pouco da estrutura cristalina de los minerais. Esta persona, Kepler, em 1611, começou a imaginar que os minerais e os cristales em geral tuvieran como que uma estrutura, arranjo, uma organização interna de seus átomos, como ocorre com as naranjas em las ferias, em las cajas, que têm uma organização periódica. Esta outra pessoa, Nicolas Steno, em 1669, ele não tinha mais que fazer, não tinha internet funcionando, foi expulso de Facebook, não tinha mais que fazer, então ele foi a medir
los ángulos entre caras equivalentes de sus cristales de cuarzo, de los cristales de cuarzo de su colección. Y concluyó que los ángulos entre caras equivalentes eran siempre constantes, mesmo que as caras tuvieran tamanho diferente. En esta época no se conocía la estructura cristalina de los minerales, pero esto indica que los minerales tenían una estructura cristalina y que esta estructura no era destruida cuando los cristales tenían caras de tamaño, de dimensiones diferentes. Es la ley de la constancia de los ángulos interfaciales, intercaras. Esta outra persona, Auí, começou a imaginar que os minerais tinham uma repetição constante, que isto, enfim, seria uma celda unitária de los minerales. Pero la estructura cristalina de los minerales só começou a ser estudada realmente em los anos 1930 com Bragg, a partir de la difracción de rayos X. Aquí Bragg eran dos personas, el padre y el hijo. Acá una persona muy importante también para estudios de estructura cristalina, un químico, Linus Pauling. Y un ejemplo, un dibujo de parte de una estructura cristalina. Aquí una estructura con movimento. Quando você descobre, por exemplo, por difração de raios X, que você tem um mineral del supergrupo, de um supergrupo de la alunita, por exemplo, você pode ter todas estas espécies de minerais que estão aqui. Também quando você disse que descobriu que tem epídoto em sua roca, você pode, em verdade, ter qualquer uma dessas espécies que estão aqui. E quando tem um anfíbolo não é nome de um mineral, pero um grupo de muitos. Vean quantos anfíbolos existem. ¿Qué hacer para saber quién es el anfíbolo? Porque en la difracción de rayos X, los gráficos, los difractogramas van a ser muy semejantes. Usted tiene que obter dados de composición química, por ejemplo, utilizando una microsonda electrónica. Y você vai ter uma composição química e terá que transformar esta composição em uma fórmula química. Como se hace isso? Os dados químicos que vêm de la microsonda ou por outro método de análise vêm desta forma, como porcentagem em peso. E na forma de óxidos. Em verdade, você não tem óxidos, pero é uma forma, uma convenção de exprimir os dados químicos, porque assim você vai ter uma neutralidade química em sua fórmula. Ou os dados podem vir mais sencillos quando você não tem oxígeno em seu mineral. Por exemplo, em la calcopirita, você vai ter porcentagem em peso e com umas poucas contas, você vai ter que calcular a composição química de los minerales. Você vai ter que ter uma tabla periódica onde você vai ter os pesos, em verdade, as massas de cada um dos elementos químicos,
e com algumas fórmulas, alguns cálculos, você vai, por exemplo, calcular de um olivino sua composição química, quanto de cada um de los átomos você vai ter em la fórmula. E você vai, então, saber que este olivino é uma forsterita, porque tem magnésio predominante sobre hierro, cálcio, manganeso. Então, se você descobre a partir de los dados químicos quem é sua espécie mineral. Há muitas outras técnicas utilizadas para o estudo de los minerales que dependem do caso de su mineral especificamente, que são o infrarrojo, o Raman, as análises CHN, el ATD, EBSD e muitos outros tipos de técnicas que você vai utilizar para o reconhecimento preciso de su mineral. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. Tal vez del público alguien tendría una pregunta acerca del tema que se ha dado. Sí, preguntas. Hagan preguntas. Pueden hacer cuantas preguntas. Escriban en las mensajes. Todos devem estar durmiendo. No creo. Todos saíram a comer. Es que no tienen ninguna duda. A ver, alguien. Hay una pregunta de Brayson. Sí. Buenas noches. ¿Cuáles son las consideraciones a tener con el microscopio petrográfico para poder observar las figuras de interferencia? Bueno, usted tiene que regular el microscopio, tiene que estar muy bien regulado. Usted tiene que tener una buena sección y usted tiene que seleccionar las caras más convenientes de los cristales para obtener las figuras de interferencia paralelas ou perpendiculares a determinadas direções, o que vai depender de cada de los minerales, de sua orientação. Você tem antes que saber que espécie mineral ou a que grupo pertence para ter uma ideia de como é a orientação cristalográfica. Por exemplo, onde é determinado eje, RC, direções de isotropia, anisotropia, coisas assim, para saber exatamente onde obter as melhores figuras que vão permitir você saber o sinal óptico, o ângulo dos V, coisas assim. Hay otra pregunta aquí. Sí. Una pregunta de Miriam. Buenas noches, doctor Daniel. Yo tengo una consulta. ¿Cuál sería la diferencia entre los datos que podemos obtener mediante el uso de microscopio electrónico de barrido y la microsonda eléctrica? Buenas noches, Miriam Daniela. Bueno, en el microscopio electrónico de barrido, usted adiciona normalmente un equipo de EDS. Y en la microsonda electrónica, no eléctrica, electrónica, usted va a
tener un tipo más preciso de análisis que aquel análisis que usted obtiene con EDS, porque en el EDS algunos picos de algunos elementos químicos van a quedar muy cerca y usted no puede, por ejemplo, diferenciar el pico del plomo y del azufre. Y usted no va a conseguir, si usted tiene, por ejemplo, una galena, usted no va a obtener los picos de cada uno de los elementos separadamente, enquanto en la microsonda electrónica los picos van a ficar más distanciados entre sí y los datos obtidos van a ser más precisos en general. Depende também, el EDS tiene que ser muy bien regulado para que los datos sean buenos, así como también la microsonda electrónica. Entonces, en conclusión, los datos de la microsonda electrónica en general son mejores que aquellos de los EDS que usted va a acoplar a un microscopio electrónico de barrito. Y otra Listo. pregunta, Einar. Ajá, sí, de Einar. Buenas noches. ¿Cómo se utilizan los datos de reconocimiento de minerales en la exploración y la minería? Ah, yo no sé responder con mucha precisión, pero la exploración de minerales y la minería tienen que observar con mucha precisión quiénes son los minerales que están siendo explorados, porque si usted no tiene buenas informaciones de quiénes son sus minerales, va a, usted puede no obtener buenos resultados de la minería si usted no sabe bien quiénes son sus minerales. Entonces, estudos mineralógicos de los minerales que tienen su roca deben ser muy precisos para que usted tenga mejores resultados. ¿Quiénes son las inclusiones? ¿Cuál es la composición precisa de esos minerales? ¿Cuáles sus condiciones de estabilidad? ¿Cómo separarlos? Y así, yo no sé responder muy bien eso, pero cuanto mejor usted estudiar los minerales, mejor puede ser la exploración y la minería que usted está trabajando. Al parecer creo que es ¿Algo la más? última pregunta. Voy a presentar. Bueno, hay otra pregunta de Luis Roberto. Sí, Buenas noches, yo doctor. lo conozco. Tengo una consulta. ¿Cómo puedo diferenciar los piroxenos de los anfíboles? ¿En muestra de mano o solo se puede diferenciar en microscopio de polarización? Yo diría que la segunda opción. Es muy difícil usted saber si usted tiene un piroxeno o un anfíbole en su muestra de mano, principalmente porque muchas veces los dos están asociados entre sí. Usted no tiene solo uno, usted puede ter los dos asociados. E são muito parecidos. Usted em el microscópio de polarização, se queda mais fácil usted saber se é um ou se é outro. Em muestras de mano, casi nunca usted consigue saber, a menos que usted tenha cristales muy grandes, como si fuera una pegmatita, pero o microscópio é muito melhor. Outra Bueno, pergunta. Eu sei. eh, Bueno, mm, tengo muitas perguntas, que bem. sí, una pregunta de Cintia. Buenas noches, Não, doctor não, Daniel. nós não hemos hablado sobre, respondido de José Humala Guzmán. Cierto, no lo vi. De José Humala. En cuanto a precisión y rentabilidad, ¿cuál técnica de reconocimiento mineralógico recomienda para un mejor trabajo en laboratorio?
Se usted tiene mucho dinero, usted compre una microsonda. Una microsonda es muy buena para saber y usted puede ampliar mucho la imagen de los minerales, porque muchas veces usted tiene inclusiones, en general usted tiene inclusiones en los minerales que usted no ve, usted no consigue ver en el microscopio petrográfico. Entonces, una microsonda electrónica es algo muy bien, un difratómetro de rayos X. Hay unos más sencillos hoy en día de bancada, no sé cómo se habla eso en español, de bancada que son muy, muy baratos, menos caros. Y usted puede comprar entonces una microsonda y uno de esos y usted va a ter buenas análisis para un buen trabajo en laboratorio. Otra pregunta dice, doctor Cíntia, Daniel, ¿hay algún libro que nos recomienda sobre mineralogía? os livros didáticos, em geral, são muito desatualizados. Eles são, em geral, reimpressiones de livros antigos. Então, não há quase nenhum livro novo sobre mineralogia. Há dicionários, há livros, eu não sei de nenhum a recomendar. Se fuera sobre minerales de Brasil, já tenho em mi libro, pero não é de mineralogia em geral. Há sitios de internet que são muito buenos, onde você pode encontrar muitas informações buenas. Há o sítio de Mindat, onde você tem informações sobre todos os minerais, é muito atualizado, e tem também textos de mineralogistas, onde você pode ter informações básicas de mineralogia, pero libros não sei dizer qual recomendar. Aí os livros de Dana, que foram transformados por outras pessoas, as continuações de los libros de Dana, Manual de Ciências Minerales, algo assim, Ciência de los Minerales, Manual de Ciências de los Minerales, não sei se há em espanhol, há em português, em inglês, em espanhol não sei. Sí, debe haber en español también. Es uno de los mejores, pero también no es actualizado, no es perfecto, ¿cierto? Perfección no existe. Ya. Otra pregunta de Brian. Buenas noches. Respecto al proceso metamórfico de las rocas, ¿qué consideraciones se deben tener al observar los minerales en microscopio para su identificación? Bueno, el mismo que hace cuando tiene rocas ígneas, rocas sedimentarias, hay que tener mucho cuidado para hacer en este caso, quiénes son los minerales metamórficos de las rocas, para saber cuál es el grado de metamorfismo. No hay a textura, cómo están relacionados los minerales entre sí, y não há muita diferença de estudar outras rocas. Você tem que saber quais são os minerais, como estão relacionados entre si, para então saber o grado de metamorfose que você tem na roca. Otra pregunta de Luis Gustavo es, ingeniero, buenas noches. Una consulta. ¿Existen pruebas químicas utilizadas para determinar la composición mineral de una muestra? Buenas noches, Luiz Gustavo. Existem pruebas químicas utilizadas para determinar a composição de uma muestra. Se você tem uma roca, você não vai saber a composição de los
minerales que están presentes. No entendi, não he compreendido muito bem suas perguntas, pero pruebas químicas, você quer dizer como colocar ácido clorídrico, coisas assim? Porque para saber exatamente a composição química de um mineral, você tem que fazer análises químicos de diferentes tipos. Pode ser, por exemplo, como hemos hablado de uma DDS ou de microsonda eletrônica, ou outros tipos de análise que você tem que fazer, por exemplo, se seu mineral tem elementos leves, como boro, bromo, você tem que fazer outros tipos de análises químicas. Não é muito fácil saber. Há uns equipos novos que são pequenos, como estes que se usam para secar o cabelo, que você consiga uma composição por fluorescência de raios X, que são muito preliminares, mas você sabe se su mineral é um sulfato, um fosfato, um silicato, com análises muito sencillas, pero você só vai saber quais são os elementos químicos principais e também não vai saber os elementos leves de seu mineral. Aí também Libis, que é um outro equipamento onde você sim vai saber os elementos leves que você tem em sua muestra, pero é só saber que existem e que são predominantes, não é uma análise química muito precisa. Otra pregunta de José Luis. Dice, buenas noches. Aparte del ácido clorhídrico, ¿existen otros ácidos para caracterización macroscópica de minerales que se pueden usar en campo? Em campo, não lo sei. Você pode descobrir que uns minerais são solúveis em água. Água não é um ácido. Há ácidos muito peligrosos para você levar em campo, que são ácidos nítricos, ácido sulfúrico, que não são indicados. Ácido clorídrico você pode usar diluído, não sei se é aqui que se habla, mas em pequena quantidade, mesclado com água, e já será suficiente para você saber se é um carbonato, por exemplo. Alguns carbonatos se efervescem, são dissolvidos em ácido clorídrico, outros carbonatos não vão reagir com ácido clorídrico. Pero em campo, eu creio que não seja indicado levar outros ácidos que não o ácido clorídrico. Bien. ¿Preguntas? Creo que esa ha sido la última pregunta. Voy a presentar mi pantalla. Sí. No sé si se logra ver. Creo que sí. Oh, certificado de reconocimiento a Daniel Atencio. Muchas gracias. Por parte del Igualmente. SGP Student Chapter UNSA, otorga el presente certificado de reconocimiento a Daniel Atencio por haber participado en calidad de ponente como parte de las actividades del capítulo estudiantil, ¿no? SGP Student Chapter UNSA, y promoviendo la difusión de las ciencias geológicas con el tema de tips para el reconocimiento de minerales. Arequipa, 06 de agosto del 2023. Muchas gracias. Reconocimiento de minerales y reconocimiento a Daniel Atencio. Sí, muchas gracias. ¿Usted va a me enviar eso por email o por sí, se le Facebook? va a enviar a través de correo. Sí, muchas gracias. También hay unas palabras por parte de la presidenta del capítulo. Sí, presidenta. Sí, buenas noches, doctor Daniel Atencio. Estamos muy Buenas agradecidos. Estamos muy agradecidos de contar de nuevo con su participación en el capítulo, ¿no? Ya varios años hemos contado con su presencia, ya ha demostrado sus grandes conocimientos en la mineralogía.
Bueno, también lamento, ¿no? Sinceramente, los inconvenientes ocurridos durante nuestra Sí, reunión. Se ha filtrado el link con personas malintencionadas, pero quiero ofrecer y expresar mis disculpas más sinceras por cualquier frustración o molestia que esto haya causado, ya sea en usted como ponente o también con mis compañeros asistentes, ¿no? Y bueno, estamos tomando medidas para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir en el futuro y estamos, bueno, comprometidos en garantizar que nuestras futuras reuniones sean ejecutadas sin problemas, ¿no? Y sin más que decir, quiero poder motivarlos a todos para que sigan fortaleciendo sus conocimientos en la geología, que es el campo que nos une, ¿no? Y muchas gracias, doctor Daniel. Igual esperamos tenerlo presente en una futura ponencia, ¿no? Y tal vez en la universidad, tal vez no presencialmente. Muchas gracias, doctor Daniel. sí, yo agradezco. Me ha gostado muito quando he estado em Arequipa. Eu he estado 3 ou 4 vezes, já sou quase um peruano. Arequipa é muito buena cidade. Me ha gostado muito. Espero um dia estar de novo em Arequipa. E quando você divulgar esta ponencia de hoy, usted tiene que cortar, eliminar los pedazos donde, donde hubo aquello incidente, ¿cierto? Sí, Muchas doctora gracias. Daniel. Sí, doctor Daniel. Igualmente, el siguiente año se va a desarrollar el octavo Geosur. Tal vez podríamos contar con su presencia. Ya le Sí, vamos a realizar la invitación. gracias. Y, y bueno, un agradecimiento especial al doctor Daniel Atencio por su exposición y por contribuir grandemente en este evento. Hasta luego, doctor Daniel Atencio. Hasta luego, espero que hayan Cuídese. gustado. Sí. Y saludos a la distancia, doctor Daniel. Sí, saludos. Hasta. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Yo Buenas me noches con voy. todos.